Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos para dar continuidade à nossa reflexão sobre a vida de Maria, a vida espiritual que Maria recebeu de Deus e que muitos não acreditam, contestam e põem mil obstáculos para acreditar nesse mistério de fé. Então hoje, mais uma vez, nós vamos contar com o Flávio, ele vai explicar um pouquinho para nós desse mistério, que é um dos dogmas mais importantes que tem e mais difícil de ser acreditado, não é? E que muita gente contesta, que é a virgindade de Maria e desde o do nascimento isenta do pecado original. Então vamos começar pedindo a Deus a clareza do Espírito Santo, que cada um de nós peça a Deus as luzes do Espírito Santo para que a gente compreenda e sinta mais uma vez o poder de Deus nos mistérios da nossa fé. Tenham um bom encontro e o meu amigo Flávio agora vai dar as explicações, né, Flávio? Olá pessoal, salve Maria Imaculada. E então nesse dogma mariano de hoje vamos falar sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, Conceição lembra concepção, né? Então, quando ela foi concebida, tem uma jaculatória, uma oração da igreja que fala: Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, Maria ela foi concebida no ventre de sua mãe, Santa Ana, né? Não tem nas escrituras, mas nos evangelhos apócrifos, na tradição dos apóstolos, sabe-se que Maria, mãe de Nossa Senhora, é Santa Ana e o pai São Joaquim, né? Então, isso aí, vamos dizer, são os avós de Jesus, né? Aqui, e aqui nós vimos que tinham muitas heresias na época dizendo que, combatendo, né, que Maria foi concebida sem pecado. Como é isso? Maria foi preservada do pecado original. Mas Flávio, qual que é o pecado original? O pecado original é aquela desobediência, né, de Adão e Eva, desobedecendo a Deus e querendo ser tal como Deus. Foi iludido, né, pela serpente, diz lá em Gênesis, no capítulo 1 ao 3, e eles pecaram, desobedeceram a Deus. Então, essa mancha do pecado vem de geração em geração, e Maria foi preservada desse pecado. Por isso que nós cristãos usamos o batismo. O batismo, ele lava e tira esse pecado original de nossa alma, dá a graça, né, santificante novamente para nossa alma, e daí nós ficamos sem pecado. Mas criança tem pecado, Fábio, porque também batizamos as crianças. As crianças, ela não nasce, vamos dizer assim, com pecado, mas por nascer no pecado, no mundo, assim que elas adentram ao mundo, esse pecado também é herdado, né? Uma herança que nós temos, e por isso que nós batizamos as crianças, inclusive na fé dos pais e dos padrinhos e de toda a comunidade católica. Nós batizamos as crianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque assim ela fica isenta, né? Volta a graça santificante em sua alma. Mas Maria não precisou, vamos dizer assim, desse batismo. Ela foi preservada, como eu disse, desse pecado original. É interessante que, e eu não culpo muitas pessoas na Idade Média, até mesmo nos primeiros séculos, que falavam que Maria foi uma mulher, sim. Até hoje tem cristãos de outras denominações que falam que Maria, sim, ela não foi uma pessoa, uma mulher especial, mas ela foi como nós,
ela teve, vamos dizer assim, teve pecado, teve relacionamento com outro homem, teve filhos, viveu as coisas do mundo, assim, vamos dizer, né? Sim, Maria teve sofrimento, foi um ser humano, sim, normal, mas sem pecado, sem pecado. Principalmente o original, que aí deu a graça de vir e conceber o nosso Senhor Jesus Cristo, e também após, depois do seu nascimento também. Aí ela não foi preservada, ela foi agraciada, graça plena em toda a sua vida. Ela não teve pecado. E aí depois a gente vai falar mais para frente como que foi o final e a assunção aos céus, que é o último dogma mariano. Mas se concentrando nesse aqui, Dilce, quer falar alguma coisa sobre a Imaculada Conceição? Porque depois também eu vou falar como que se deu isso, né? Dela nascer assim sem pecado e ela for concebida sem pecado no ventre já da sua mãe. Assim que ela foi gerada, ela já foi isenta do pecado. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que para Deus nada é impossível. Nós podemos pensar assim: Deus poderia ter absolvido o homem do pecado lá naquele momento. Mas não foi assim. Não foi assim. O homem deveria saber as consequências da desobediência a Deus. Quando a gente fala pecado original, é porque ele deu origem a todos os outros pecados. Autossuficiência, arrogância, egoísmo, preconceito, tudo isso faz parte do pecado original. É aquele onde você pensa que você pode ser igual ou até acima de Deus. Que foi a proposta que a cobra fez para Eva, né? Se é que cobra falasse alguma coisa, né? Então, a gente fica pensando, por que a Eva quis pecar? Porque quem não quer ter poder? Hoje em dia, a maior parte do mundo briga por poder, fazem guerra, matam, roubam, faz todo tipo de atrocidade em benefício de si mesmo e de um pouco mais de poder. Cada pai, quando nasce um filho, ele já pensa com todo orgulho: meu filho pode ser um astro do futebol. Maravilha! E hoje nós estamos vendo que os astros de futebol têm dado um exemplo feio e muito feio para a nossa juventude. Então nós devemos ter cuidado com esse tipo de arrogância que tem dentro de nós, em querer poder, em querer ter fama, em querer ter sucesso. Isso tudo faz parte do pecado original. O pecado original abriu as portas para que desencadeasse todos os pecados que nos afastam de Deus, por querer ser como Deus ou até melhor do que o próprio Deus. Eu não vou mais precisar de Deus. Tenho tudo que Ele pode me dar, eu tenho. Então, a gente pode ver o tamanho da encrenca que o Adão e Eva proporcionou para a humanidade. Não era justo para Deus e nem para os outros homens que Deus perdoasse o Adão e Eva e todo mundo ficasse por isso mesmo. Todo mundo pode ser arrogante, preconceituoso, autossuficiente, pode ser tudo isso. Não pode, não. A partir do momento que nós queremos ser assim, nós esquecemos que Deus é nosso Criador e criou todas as criaturas com todos os direitos e igualdade, dignidade, sabedoria, tudo. Deus deu tudo para todos, por igual. O amor de Deus não é dividido, ele é dado integralmente para cada um de nós. Então, a gente tem que ter um raciocínio bem grande sobre as consequências do pecado original. E Deus quis sim preservar essa mulher, uma mulher que no futuro seria a mãe de seu próprio filho, a quem estava destinado a missão de restaurar
o elo de ligação entre o céu e o humano. E Jesus cumpriu em tudo o que estava descrito para ele fazer, e com a presença de Maria. Se Maria não fosse uma mulher de fé, uma mulher franzina, era jovem, era criança ainda, tinha entre 15 e 16 anos, era jovenzinha de tudo, e no entanto com uma força, com uma garra, com uma fé de fazer inveja a qualquer um. Então, a gente sempre se apoia em Maria para a gente ter um pouco de força contra o pecado. E o orgulho, então, falando de pecado, o orgulho e a desobediência, então, é esse pecado original que nos aflige a todos nós, até hoje, né? Até hoje. Muitos de nós, muitas vezes, falam assim, se eu tivesse no lugar de Adão e de Eva lá, não pecaria, não perderia a imortalidade. Tá bom. Não adianta, gente, não adianta. É a mesma coisa porque muitos não creem na santidade de Maria. É o orgulho, a pessoa que não aceita, né, a graça de Deus. Então, nesse momento, eu sempre penso assim, porque já questionei alguns dogmas da igreja. E todos eles, parece que o Espírito Santo vem assim, Flávio, você vai reclamar com Deus, quem sabe ele muda o seu plano, o projeto de vida dele. Deus tem um projeto de vida já, tem um projeto de salvação para a humanidade. Agora eu vou ditar, nós vamos querer ditar como que Deus deve fazer esse projeto de salvação. Ele já profetizou Maria lá no Gênesis, aquela que pisaria na cabeça da serpente. E então como que Deus, sim, ele tem a graça de perdoar os pecados, mas ele também tem a capacidade e todo o poder e glória para prevenir o pecado. E ele quis isentar Maria do pecado. Você não aceita, eu não aceito, vai reclamar com Deus. Quem sabe ele muda? Né? Você é radical. Não, eu sou radical assim, sabe por quê? Porque eu já fiz esse questionamento e eu já fui muito arrogante, como a senhora falou, muito orgulhoso. E eu quero que as coisas sejam do meu jeito, mas não é. Para isso Jesus deixou sua igreja. Então tem pessoas, o Espírito Santo que ilumina a igreja, que ilumina os bispos, o Papa. Então não dá para eu querer ir contra o mundo, só eu estou certo, a igreja de Jesus, o próprio Jesus está errado, então ele morreu em vão, se eu não aceito. Que glória Jesus vai ter se eu aceitar parte só do projeto de salvação dele? Eu aceito o batismo, mas eu não aceito sua mãe como virgem perpétua, como mãe de Deus, como imaculada, como assunta ao céu, como rainha do céu, como digna de todo louvor, né? Maria, o sim de Maria mudou completamente o mundo, mudou o nosso destino, mudou a nossa história. Um sim de uma mulher. E às vezes ainda eu fico muito triste, que às vezes eu vejo uma mulher atacando Maria, eu fico assim, as mulheres principalmente deviam dar graça e louvar, porque da mulher, todos nós dependemos. A mulher tem capacidade de mudar a história desse mundo, desse planeta. As mulheres têm a força. Só a elas foi dado o poder de conceber, de gerar um filho, de continuar a vida. A mulher tem um poder como se fosse de Deus, né? Como se fosse Deus, de gerar a vida. E Deus quis usar a mulher para gerar essa vida, para gerar novas vidas, né? E domingo, agora, por exemplo, no Dia das Mães, todo mundo fica, mamãe aqui, mamãe ali. E como que fica a Nossa Senhora, né? Que é a nossa Mãe Santíssima? Por muitos rejeitadas, mas ela mesma disse, né, Santa Isabel, doravante todas as nações me bendirão, né? E é isso que acontece. Está acontecendo um mover de Deus, muitas pessoas estão se convertendo a Maria, nas suas aparições, nas suas revelações, em muitos lugares, muitas pessoas estão aderindo, muitos milagres estão acontecendo, muitos católicos estão voltando na verdadeira fé, né, de Jesus Cristo, estão voltando à Igreja de Jesus Cristo, e isso é muito bom.
Mas falando então da Imaculada Conceição, ela foi concebida no ventre de Maria, porque esse é um projeto de Deus, como eu disse, já predito lá em Gênesis. E se por uma mulher veio o pecado, entrou no mundo, por uma mulher esse pecado também foi vencido. E assim, Maria sem pecado, o inimigo tem um ódio tremendo de Maria, porque ela não cedeu 1 milímetro, ela não recuou 1 milímetro da sua missão, da vontade de Deus. Ela cumpriu em tudo. Maria é assim, é aquela imitadora de Jesus Cristo, fez tudo o que o Pai quis, assim como seu filho também. Então valeu muito a pena, muito a pena Deus isentar Maria do pecado, porque ela assim é a verdadeira seta que nos indica o caminho, né? A verdade e a vida, que só existe em Jesus Cristo. A gente às vezes, diante de um mistério, a gente quer explicação. Mas os mistérios de Deus, só quem nos explica é o Espírito Santo. A fé é um mistério, porque se a fé fosse coisa banal, você pudesse, eu vou querer ter fé, quer ver? Eu vou rezar bastante e vou conseguir fé. Não é assim, não é. Você pode ir na missa todos os dias, você pode rezar 10 terços por dia, você pode cantar o dia inteiro só música de igreja, mas se você não amar a Deus e ao Espírito Santo como seu orientador, o seu iluminador, pobre de você, nunca vai ter fé, porque é o Espírito Santo quem ilumina a nossa fé. E Maria, ela foi mesmo, ela foi esposa do Espírito Santo. Deus a fecundou através do amor dele, que é tão consistente que gera a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o amor, que é o Espírito Santo. Então a gente vê assim, o mistério de Deus é tão grande em Maria, e ele foi realizado com tanta perfeição por Deus, que Maria é toda de Deus. Ela é filha de Deus, assim como eu, você e todos nós. Ela é filha de Deus. Ela é irmã de Jesus, porque Jesus se fez homem e se tornou um humano, e todo humano é filho de Deus. Então, ela é mãe desse humano, desse Deus que se tornou humano. Pensa bem, então ela é filha de Deus, ela é mãe de Deus e esposa de Deus, porque é esposa do Espírito Santo. O mistério todinho da perfeição da Trindade, porque o sonho de Deus é família. O sonho de Deus é família, porque nada existe de mais puro, de mais autêntico do verdadeiro amor do que o seio de uma família. O pai, a mãe e o filho. Mas é sempre assim, né? O pai, a mãe e um filho, para formar uma família. E então esse amor existente entre esses três é o amor perfeito, é o amor que Deus quer. Para falar sobre esse dogma de Maria, a gente faz igual o Flávio fez, voltar lá na criação, ver que o pecado existiu primeiro, e Deus, não querendo deixar o ser humano à mercê do seu pecado, ele profetizou Maria. Ele idealizou Maria, aquela que viria e que daria conta de ser isenta de todo pecado. Aí existe quem questiona assim, mas Maria nasceu de uma relação humana, de um homem e de uma mulher, então ela não nasceu de Deus. E eu digo para vocês, para Deus nada é impossível. E outra coisa, Jesus também nasceu de uma mulher, e no entanto ele deixou de ser Deus? Não é o nascimento que faz a gente pecar. O que faz a gente pecar é justamente o sentimento que nós trazemos dentro do nosso coração, que é a semente do pecado original. Esse é o que nos leva para o inferno. E é esse que nós temos que combater a vida inteira. E Maria não precisou combater, porque ela nasceu isenta dessa semente.
isenta dessa tentação. Maria foi concebida pelo pai e a mãe sem pecado, e muito menos sem pecado original. O pecado original para Maria não existiu, porque Deus a escolheu desde sempre para ser a mãe do seu filho. Ele não foi qualquer Maria que ele escolheu essa Maria Santíssima, essa Maria pura e cheia de graça. Aí eu vou falar mais. Isso, e então nós finalizamos aqui no livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, né? Quem é essa que avança, que surge como aurora, temível como um exército em ordem de batalha, bela como a lua, brilhante como o sol. Essa é Maria, que foi concebida sem pecado e para nossa salvação gerou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ficamos por aqui e até o próximo encontro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gente, eu espero que vocês rezem muito e peçam as luzes do Espírito Santo. Abra o seu coração para que a mensagem de Deus chegue até ele. Porque não adianta nós rezarmos tudo e continuar com o nosso coração fechado, com orgulho, com vaidades, com coisa que nos afasta de Deus. Então, reflita bastante durante esses dias, até o dia de Pentecostes, onde é a última aparição de Maria lá na Bíblia. É a única descrição que nós temos de Maria na Bíblia, a última. Ela presente no momento em que a igreja se manifesta para o mundo, através do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos dê a força e a coragem para defender os dogmas de fé, porque é mistério e mistério não se explica completamente. Mistério sente-se a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau.